Pessoal, vamos começar hoje o estudo da unidade de número 6, que trata do tema que denominei nos slides vícios legais. Essa aula será dividida em 2 encontros. Num primeiro momento, nós falaremos sobre os chamados vícios redibitórios, está bem? E num segundo momento, na próxima aula, na próxima semana, nós finalizaremos esse estudo com o tema da evicção. Então vejam, os vícios legais, também chamados de garantias legais dos contratos, se dividem em 2 temas: vícios redibitórios e evicção. Está bem? Nesta primeira aula, nós ficaremos na unidade de número 6 com o estudo das 3 primeiras sessões. Uma introdução com o tema Garantias Legais Contratuais. Depois nós falaremos sobre a estrutura dos vícios redibitórios, na sessão de número 2. E na sessão de número 3, nós falaremos sobre os prazos decadenciais aplicáveis aos vícios redibitórios. A sessão 4 e a sessão 5, que tratam da evicção e seus prazos, serão estudados no próximo vídeo, numa próxima aula, inclusive. Na aula de hoje, estou aqui no meu cantinho improvisado e eu não vou usar os slides, nós não vamos projetar os slides. Vocês já o possuem, eu vou seguir ele aqui, fiz algumas anotações, Trabalhei aqui com a organização do meu mapa mental para a aula e, de fato, a gente vai dispensar os slides. Eu vou trabalhar esses temas com os senhores, mas seguindo aquela mesma ordem. No primeiro slide, inclusive você já sabe, nós estamos indicando lá o tema, garantias legais contratuais, também denominado pela doutrina como vícios legais, vícios destacados previstos na lei, como, quando, prazo, consequências, etc. Tá bem? Vícios previstos na lei, aplicáveis em tese a todas as relações contratuais, com algumas características específicas ou requisitos que nós vamos estudar na aula de hoje, beleza? Pois bem, meus amigos, nesse primeiro aspecto, quero eu lhe contar 2 casos, 2 exemplos, para que a gente possa trabalhar com eles ao longo da aula e fortalecer o mecanismo de aprendizado desse tópico. Eu vou me lembrar aqui de um exame da OAB que ocorreu há bastante tempo, na segunda fase, inclusive, num exame de direito civil da segunda fase da OAB, em que o examinador da OAB perguntava uma questão que envolvia mais ou menos o seguinte fato. Suponha que uma pessoa compra, encomenda de outra pessoa uma estátua, uma estatueta, beleza? E que essa estatueta, de repente, foi encomendada para que fosse produzida em ouro 18 quilates, uma estatueta de 40 centímetros, mas depois de um tempo, já paga o preço, depois de determinado período de tempo, aquele que adquiriu a estatueta descobre que, na verdade, ouro mesmo só superficialmente, que a parte de dentro da estatueta foi recheada com um metal menos precioso, com bronze, suponha. A pergunta é, o que esse cara pode fazer? Que direito ele tem? O que ele pode reclamar do alienante? Está bem? Guardem esse exemplo, porque ele certamente vai nos ajudar durante a aula. Um outro exemplo muito comum e corriqueiro seria avaliarmos um carro, um veículo automotor. Pode ser que eu vá até uma loja de carros seminovos, compre um veículo e aparentemente esteja tudo bem, Ou seja, eu que não sou técnico mecânico, técnico de autoelétrica, nada, eu não conheço, eu vejo o carro e o vendedor me diz, pode levar, Chacon, o carro está bom, está aqui, fiz a revisão ou não fiz, etc. E ele me entrega o veículo. E 2 semanas depois, eu descubro que aquele veículo tem um gravíssimo defeito, suponha no chassi, diante de uma batida, de um acidente de trânsito que ele sofreu, e aquele chassi entortado impede, inclusive, que eu consiga alinhar os pneus do carro, e isso gera uma insegurança de dirigir na estrada. O que eu posso fazer quando eu descubro que esse veículo que eu comprei tinha um defeito? Está claro? O que eu posso fazer diante desse defeito?
Ora, é basicamente esse o roteiro do nosso estudo hoje. Nós vamos falar sobre vícios redibitórios e falaremos até mesmo de um verbo, redibir o contrato, está bem? Redibir o contrato. Vejam então que na primeira sessão da unidade de número 6, nós precisamos entender, ainda genericamente, nós precisamos entender que todas as pessoas que alienam um objeto, que entregam este objeto, perante um contrato comutativo, portanto, bilateral, comutativo, que gera obrigação para ambos os contratantes, tá certo? Vamos imaginar, de maneira geral, a compra e venda como exemplo clássico de um contrato comutativo. Pense você, portanto, que aquele que vende um produto, um contrato de compra e venda, ele deve garantir algumas coisas sobre aquele produto. Ele deve garantir, por exemplo, que aquele produto não é portador de nenhum vício oculto que lhe impeça perfeitamente o seu uso. Portanto, um vício que retire a sua utilidade. Ou então, como veremos, que de repente prejudique o seu valor, diminua o seu valor econômico. Um vício que diminua o seu valor econômico. E também uma outra garantia que nos é entregue, estamos falando ainda de introdução na primeira sessão da unidade 6, nós devemos observar que quem vende, quem aliena, quem pretende transferir a propriedade sobre um objeto, deve garantir que ele tem legitimidade para isso, que ele tem direito de vender a coisa. Vamos imaginar, eu vou pegar aqui uma calculadora, olha só, uma calculadora de escritório, está aqui na minha mesa de trabalho, beleza? Vamos imaginar que eu pretenda vender. Ora, se eu sou vendedor desta coisa, significa que com o contrato de compra e venda eu vou transferir a propriedade da coisa. Mas eu só posso transferir aquilo que eu tenho. Portanto, eu devo, entre outras coisas, garantir, e isso está previsto na lei, por isso que são vícios legais contratuais ou garantias legais contratuais, eu preciso garantir que aquele objeto alienado pode ser alienado por mim, que eu tenho o poder jurídico necessário para transferir o domínio daquele objeto. Faz sentido? Vejamos, de forma ainda introdutória, que você vai até uma feira e adquire lá uma bicicleta. Você compra uma bicicleta na feira. Você olha a bicicleta, conhece o modelo, conversa com o vendedor, o preço é bom, ele te vende a bicicleta. Você sai pedalando com a bicicleta e, de repente, você é abordado numa blitz policial e o policial lhe diz: esta bicicleta foi roubada. Ou esta bicicleta foi furtada, suponha. É preciso entender que aquele que te vendeu não tinha legitimidade para te vender. Você vai perder o objeto para uma terceira pessoa, o seu real proprietário. O exemplo da bicicleta ainda é introdutório, só para a gente imaginar. Na próxima aula mesmo, quando tratarmos da seção 4, nós vamos falar mais detalhadamente sobre isso, está bem? Mas veja, se eu vendi uma bicicleta para você, eu preciso garantir que nenhuma outra pessoa vai reclamar a propriedade sobre aquele objeto. Nenhuma outra pessoa vai atrás de você e tomar a bicicleta de você administrativa ou judicialmente. Está bem? Suponha que você compra uma chácara na área rural, não se preocupa com documentos, começa lá a usar a chácara e de repente é citado por um oficial de justiça numa ação de reintegração de posse. Daí você descobre que quem te vendeu não era dono, não podia te vender e você vai ter que entregar a chácara para o real proprietário. Vejam vocês que aqui também é possível discutir que tipo de garantia, então, um vendedor, no código neste momento chamado de alienante,
que tipo de garantia um alienante num contrato comutativo deve dar ao adquirente. Estamos certos, então, que o alienante deve dar para o adquirente legalmente dois tipos de garantia. Ele deve, ainda superficialmente falando do assunto, ele deve garantir que o objeto não é portador de nenhum vício e ele deve garantir que ele tem legitimidade de alienar aquele objeto e que, portanto, nenhuma outra terceira pessoa vai reclamar a sua propriedade. Por isso, então, que nós estamos falando destas duas garantias legais contratuais: o vício redibitório e a evicção. Está bem? Com isso, a gente fecha, então, essa introdução para provocar um pouco o assunto na sua cabeça e na sessão de número 2, nós vamos seguir falando de maneira mais específica sobre vício redibitório. Está bem? Um abraço!